finalzinho então. 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, e andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe. Irmãos, teve alguma comunicação aqui? Vocês estão vendo? Alguém conversou com alguém? Hã? Elias conversou o que com Eliseu? Absolutamente nada, não é? Simplesmente um passou pelo outro e fez o quê? Lançou uma capa. Apenas isso e nada mais. Não houve diálogo, não houve nada. Não houve nenhuma persuasão para nada. Só uma capa lançada. Veja aí. Então deixou este os bois. Leia comigo 19, só para a gente fixar isso aí lá no finalzinho. Diga assim: Elias passou por ele e lançou, grife aí, o seu manto sobre ele. Grife isso aí. Lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Mas essa é a pergunta: como que só o manto? Renato, só o manto. Não teve conversa, não teve diálogo, ninguém sentou para tomar café. Foi só o manto sobre ele. E ele vai até o profeta Elias e disse: deixa-me me despedir do meu pai e da minha mãe, beijar os dois, e eu te seguirei. O que você acha que foi isso? Você pode escrever aí do lado? Escreva: revelação do Espírito Santo. O nosso chamado para o reino de Deus é uma revelação do Espírito. A quem for revelado, esse será salvo. Quem tem o Espírito tem o quê? A vida. E quem não tem, a morte. Então, se você tem o chamado, você tem o Espírito. Então, o Espírito de Deus, ele é o único que vai te convencer a seguir Jesus. É o único que vai salvar a tua alma do pecado. Por mais que Elias sentasse com Eliseu, chamasse ele para conversa, tentasse discipular, doutrinar e tal, se não fosse um chamado verdadeiro, se não tivesse um chamado de Deus, se Deus não tivesse escolhido Eliseu, não ia funcionar. Se você ler, por favor, com muita paciência, no capítulo 19, no versículo de número 15. Amém? Vamos ler. Versículo 15. Ó, disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também, olha Eliseu aí, ó, o projeto de Deus, chamado, a escolha. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meoá, ungirás profeta em teu lugar. Amém? Então tinha uma escolha. Diga: Deus escolhe. Quando Deus escolhe, o nome disso é chamado. E Deus dá o espírito da fé para aquele que é chamado. Então, quando Eliseu
recebeu a capa de Elias, ali bastou aquilo para que ele entendesse o seu chamado. Pergunta para o seu irmão do lado: o que precisa Deus fazer para que você entenda o seu chamado para o reino eterno? Para que você entenda o seu chamado para a obra de Deus, o seu chamado para viver melhor para Deus. A este, a quem Deus escolheu, e Deus, a Bíblia diz que muitos serão o quê? Chamados. Poucos serão o quê? Escolhidos. Então, a este aqui Deus escolheu. Nós, pela pregação do Evangelho, chamamos. Nós chamamos. As pessoas vêm. E aqui Deus escolhe. Deus é que escolhe. Pergunta assim para mim: bispo, como que Deus escolhe? Pergunta. Na sua onisciência, Deus vê cada coração. A disposição de cada um é que vai dirimir a escolha de Deus, ou não. Se Deus te escolheu, você não precisa de ninguém nem de nada. Você vai ficar firme na casa de Deus, na obra de Deus, no Evangelho, e nada pode separar de Cristo, nem de coisa nenhuma que Deus te chamou. Por quê? Porque se Deus te escolheu, Ele te deu o Espírito Santo. O espírito do entendimento, o espírito da fé, o espírito da sabedoria, para você poder vencer o mal. Você tem que ter o espírito da fé. Veja. Então, lançou o seu manto sobre ele, e este deixou os seus bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai, e o que? Volta. Pois, olha que forte, já sabes o que fiz contigo. Já sabes o que fiz contigo. Você sabe o que foi que aconteceu com você? O manto de Jesus lá na cruz. Tem gente que vem à igreja, mas não sabe o que aconteceu. Este olhou para Eliseu e disse: vai e volta, porque tu sabe o que eu fiz contigo. Então, o culto de hoje, quando terminar, você vai e volta, porque você sabe o que Deus está fazendo com você nesse lugar. Amém? Você tem que ter o Espírito Santo para valorizar o que Deus está fazendo na tua vida. A construção que Deus está fazendo no meio da desconstrução que o mundo está fazendo. O mundo está desconstruindo valores, sim ou não? O mundo está pregoando a desconstrução dos laços familiares, a desconstrução da vida social comum, ilícita, né? Então as pessoas hoje, elas já não sabem o que é a formação de uma família, porque a família foi disformizada ou deformizada, foi totalmente diluída no pensamento do mundo. Você, hoje, a família é o que? Laços não mais consanguíneos, são laços emocionais. Ou como eles chamam, afetividades. Entendeu? Então, se você gostar de um homem que está passando ali no meio da rua, um bêbado, um matador de aluguel, se você gostar, ele vai ser da tua família a partir de então. Porque em países que são socialistas, que são comunistas, alguns países, como por exemplo, acho que Venezuela, não sei, acho que foi a Venezuela, que o presidente de lá está impondo que as pessoas tenham o chamado aluguel social. O que é isso? Alguém que você nem conhece tem que morar na sua casa, senão você sai da sua casa. Você perde a sua casa se você não ceder espaço para alguém. Entendeu? Porque para o comunista, para o socialista, não importa a família. Não importa a família. O que importa é justamente que as pessoas não tenham noção do que seja família, do que seja igreja, do que seja comunidade, do que seja um corpo só, uma só fé, um só espírito. Não. O que eles fazem é lançar sobre todos uma ideologia de separatismos.
Então começa a se discutir negro e branco, pobre e rico, lésbica, gay e hétero. Tudo que eles puderem lançar para discutir, eles vão lançar para discutir, para dividir a sociedade. Então, Deus, quando chama, Ele dá o seu espírito. Ele dá quantos espíritos? Só um. E esse um espírito, chamado Espírito de Santidade ou Espírito Santo, ele entra para te dar uma visão e para te convencer de uma vez por todas quem você é, ou o que Deus fez com você lá na cruz. O manto que foi lançado para você foi um chamado de salvação, para você nunca mais se afastar dele. Amém ou não amém? Quem está entendendo? Então veja. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir, e seguiu a Elias e o servia. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Quando, abra aí por favor a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus. Amém? Capítulo 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Então, eu estava falando isso hoje de manhã no estudo. Qual é o testemunho que os antigos alcançaram? Quando a gente lê o Antigo Testamento, o que é que a gente vê lá? Abraão fez o quê? Isaac o quê? Jacó o quê? Deus escolheu Abraão no meio de um povo caldeu, no meio da família de Terá. Deus escolheu Abraão. Depois Deus pega e escolhe Isaac quando Ismael já estava vivo. Deus escolheu quem? Isaac. Depois Deus escolhe Jacó quando o primogênito da família era quem? Saul. É interessante Deus, porque embora tudo colabora para que Saul fosse o líder, para que Ismael fosse o herdeiro da casa de Abraão, no lugar de Ismael Deus colocou Isaac, no lugar de Saul Deus colocou Jacó. Deus escolhe. E há quem diga que Deus escreve certo por linhas tortas. Esses são pessoas loucas que falam. Sabe por quê? Deus não tem mal de Parkinson. Deus não tem mal de Parkinson. Deus escreve certo por linhas bem certinhas. Nós é que não entendemos a visão de Deus. Nós é que não percebemos a escolha de Deus. Então é muito fácil para você pensar assim: rapaz, por que fulano é tão grande, cresceu tanto na fé, isso e tal, e eu ainda continuo aqui nessa vidinha? Imagine você, essa semana eu vi isso, e hoje eu estava vendo de novo com a minha esposa a foto de uma bailarina. Eu não sei se tu consegue, filha, ver no teu celular de aqui. Quem já viu essa? Quem gosta de artes, olhar para quadros, levanta a mão. Quem já ficou na frente de um quadro, olhando sem saber o que estava pintado lá, mas olhando, para ver o que a tela queria dizer. Eu tenho essas noias de ficar assim, feito bobo, sabe? Eu fico tentando achar algum traço que me diga alguma coisa. Mas esse quadro, ele não precisava de muita coisa para entender. Esse não. Esse é uma bailarina
E aí, eu não sei fazer isso, porque minha época de balé passou e eu não peguei. Mas ela está de ponta de pé, com aquele sapatinho branco, de um lado. A outra perna mostra a mesma bailarina, com o pé todo machucado, sem o sapatinho, com faixas no pé e o pé machucado. Não tem um entendimento. O que quer dizer essa bailarina com um pé no sapatinho e o outro machucado? E os dois pezinhos em pé. O que quer dizer isso? O que é que essa arte quer passar? O que é que essa pintura está te dizendo? A irmã foi quase em cima do negócio. Ela disse: tudo tem um preço. É por aí a resposta. Mas se você não notar, você vai olhar para o pé doente dela, o pé que está feio, e vai dizer: rapaz, essa mulher parece que é doida, porque tá um pé todo vestidinho, todo arrumadinho, e outro daquele jeito. Mas aquilo está dizendo o seguinte: quando você olha para o pé que está em pezinho, com um sapatinho todo bonitinho, você está vendo o que ela alcançou como bailarina. Mas quando você olha para o outro pé, todo machucado, você vai ver o preço que ela pagou para chegar lá. Porque um dia ela teve que ficar de ponta de pé durante muito tempo para alcançar os resultados da vida dela. E hoje o outro pé mostra o resultado do tempo que ela lutou, que ela se equilibrou na ponta do pé. Então, quando você tem alguma coisa na vida, um carro, uma casa, qualquer coisa, todo mundo olha para você e diz o quê? Que sorte, hein? Que sorte que você tem, né? Hein? Você é sortudo. Rapaz, como você é sortudo, né? Agora presta atenção. Tem um filósofo que ele diz que quem diz isso é o invejoso, é o incompetente, que diz que você é sortudo. Porque são pessoas que não tiveram e não alcançaram resultado nenhum na vida, e olham para o que você tem e não vê o preço que você pagou para chegar lá. Elas preferem atribuir a sorte do que dizer que você é competente. Muita gente critica você sem saber o preço que você pagou para chegar ali. Sim ou não, pessoal? Vocês acham que quando você olha na pessoa do apóstolo Paulo, por exemplo, você vai ver um homem jovem pregando a palavra. Depois, lá no final, lá na carta a Timóteo, você vai ver um cara velho. Quando ele escreve a Filemon, você vai ver um homem dizendo: agora eu, Paulo velho, preso. Paulo velho, preso. Ele atribui a si a idade. E aí, todo mundo diz: rapaz, o grande apóstolo Paulo. Mas não sabe o preço que ele pagou para ser grande diante de Deus. O grande Abraão, mas não sabe o que ele pagou para ser grande. O grande Isaac, o grande Jacó, pai das nações de Israel, né? É? E o preço que ele pagou? E o preço que José pagou nos cárceres do Egito para ser governador? O preço que você pagou para ter esse carrinho que você anda, para ter a casinha que você mora, o preço que você pagou para abrir a empresinha que você tem? Ninguém dá valor porque não sabe a tua história. Sim ou não, pessoal? Quem está entendendo, levanta a mão. Por que as pessoas não valorizam o que Deus fez por elas? Porque elas não conhecem a história, elas não entendem, elas não percebem o que significa aquele manto da cruz, aquele sacrifício da cruz. Mas Eliseu bastou Elias passar com o manto e ele já, opa, isso é um chamado. Deixa eu beijar meu pai e minha mãe que eu volto para te servir. Não precisou de nada para ele entender isso. Eu fico invocado que tem gente que passa 1 ano, 10 anos, 20 anos dentro da igreja e não entende o chamado. Não entende a doutrina, não entende o chamado, não entende a igreja, não entende o pastor, não entende ninguém, nem a si próprio.
nem a si mesmo. Às vezes a pessoa olha para ela e diz: rapaz, mas hoje nem eu entendo por que eu estou assim. Todos nós fomos chamados por Deus, mas temos que lutar para que a escolha seja feita. Deus fez algo grande com Abraão. Deus fez algo grande com cada um daqueles homens. Eles alcançaram testemunho. Amém? Você está aqui nessa vida para alcançar o que, irmão? Para ser o quê? Fazer o que dessa vida? Você vai ser mais alguém que morreu sem sentido nenhum? Sem resultado nenhum para Deus? Você vai se conformar como a Bíblia fala? Abra aí a sua Bíblia, por favor. Abra aí em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Amém? Versículo 9. Quando Paulo fala a Timóteo: prega a palavra a tempo, fora de tempo, evangeliza, cumpre a tua carreira, cumpre cabalmente o teu ministério, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Aqui no versículo 5, quem está vendo? Faz o trabalho de um evangelista. Olha que coisa linda. Vamos ler do início, vamos? Olha aqui, ó. Conjuro-te perante Deus, a Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de quê? De líderes, de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a quê? As fábulas, as historinhas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Isso é o chamado. Ser sóbrio, suporta as aflições. Que mais? Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto, a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está dizendo: eu vou morrer, chegou minha hora, o tempo da minha libação chegou, o meu tempo está acabando, estou de partida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei o quê? A fé. Guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, diga amém, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Paulo está lá, prestes a morrer, dizendo isso. Procura vir depressa para mim. Vem cá, urgente, não demora não. Porque Demas, tendo amado o presente século, tem muito crente Demas, tem muito crente Demas, que ama o presente século e abandona o chamado. Olha o que diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Amém? Então, o que é que Paulo está dizendo? Olha, Demas me abandonou. Por quê? Demas era um homem da obra. Se você for ver o livro de Filemon, no capítulo 1, você vai ver que
Paulo cita Demas como um companheiro de obra. Mas Demas começou a ver a vida de Paulo, não era fácil a vida de Paulo. Paulo estava encarcerado, Paulo sofreu chibatadas, Paulo era apedrejado, Paulo corria da guarda pretoriana. Ele começou a ver aquilo ali e disse assim: rapaz, teve uma época que isso me atraiu, mas eu estou vendo que esse Paulo é um pouco exagerado, eu estou vendo que não precisa disso tudo. E ele começou a ser seduzido pelo presente século que ele vivia, onde ele começou a ficar negligente, começou a entrar na zonazinha de conforto dele, dizendo: ele não precisa disso tudo, não precisa dessa força toda, não precisa se lançar desse jeito, isso é loucura. E aquilo que ele admirava, talvez você seja assim, tenha admirado muito o Evangelho, ele passou a não admirar mais. Aquilo para o qual ele era feito e quente, ele ficou frio e ficou displicente. Então Demas olhou para o presente século e disse: eu tenho que viver minha vida, não posso ficar sujeito a essas coisas de Paulo. E aí abandonou a Paulo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus, como Pai, Ele nos dá o chamado. Mas tem muita gente dizendo: já vou, espera aí, espera que vai chegar a minha vez, espera que vai chegar a minha hora, espera, quando eu sentir eu vou. Quem já disse para a mulher, para o marido: quando eu sentir eu vou aceitar Jesus? Quando não me aperrei, quando eu sentir eu vou fazer a obra de Deus. O que foi que vocês acham que Eliseu sentiu apenas com um manto passando sobre ele? Ele não sentiu nada, ele apenas creu, porque ele sabia de quem era o manto e sabia quem é que estava erguendo o manto sobre ele. Eliseu conhecia Elias, de fama, meu irmão. Quando ele viu que Elias ia passar por ele, e Elias ergueu, pronto, ele disse: esse daí me chamou. Amém? Não precisava de mais nada para ele deixar pai, mãe, deixar os bois, deixar o arado. Ele simplesmente creu. E a Bíblia diz: se você crer, verá a glória de Deus. Mas quando você não crê, a Bíblia diz: você que não crê já está condenado. Aí, um sapatinho do lado e o outro é um pé machucado. Apaga a luz aí, por favor. Vocês estão vendo? Dá para ver aí atrás? Aqui, aí, pronto, tá bom. Aí, esse sapato de cá mostra o que ela alcançou, e o de lá mostra o preço a pagar. Para você chegar a isso aqui, você tem que ficar daquele jeito lá. Quem é que quer? Quem é que quer? As pessoas querem tudo fácil, sim ou não? É ou não é? As pessoas querem tudo fácil. Quando você começa a falar com alguém sobre compromisso e responsabilidade, o que é que elas fazem? O que é que elas fazem? Sim ou não? Você estava lá namorando com a moça, estava dando tudo certo, cinema, pipoca, refrigerante, entendeu? Abraço para cá, abraço para lá, beijo para cá, beijo para lá, meu amor para cá, meu amor para lá. Aí ela resolveu dizer assim para você: e aí? É que vai ficar o quê? Ora, o quê? Isso não lembra você coisa nenhuma? Tá com 15 anos você me deu esse anel de noivado. Eu conheço um casal que depois de 15 anos ele deu um fora nela. E aí? Aí o cara olha e diz: puxa vida, ela está querendo responsabilidade, compromisso, e eu não quero compromisso.
eu já tenho meus compromissos, minhas responsabilidades, não vou pegar mais uma. Botar uma mulher dentro de casa, filhos, colégio. Tá tudo bem assim como tá. Você lá na casa da sua mãe e eu na casa da minha. A gente não tem Enel, não tem Cagés, não tem aluguel. A gente não tem nada, fica lá. Só, irmão, que ela não está contigo para você ficar lá e ela cá. Ela quer compromisso. Deus, Ele vai te chamar para morar eternamente com Ele. Isso é um compromisso. Exige responsabilidade de ambas as partes. E se você não quer compromisso com Deus, não quer responsabilidade com a casa de Deus, com a obra de Deus, você já está rompendo o seu relacionamento com Ele faz tempo. Paulo disse: não foi eu que me afastei de vocês, lá em 2 Coríntios 6. Fostes vós que se afastaram de mim. Meu coração está dilatado para vocês. Vocês é que fecharam de vocês para mim. Então, irmãos, a fé, o espírito da fé me faz entender coisas que naturalmente eu não posso entender. Eu tenho que ter o espírito. Então, a quem Deus chamou, e Deus quando chamou Samuel, Samuel disse o quê? Fala que o teu servo ouve. Quando ele entendeu que era Deus, ele fez isso. Ele nunca mais deixou de ouvir a voz de Deus. Irmão, Deus está te chamando todo dia para você mudar, para você ser diferente para Ele, santo, puro, agradável, perfeito, honesto, sincero, verdadeiro. Cadê dinheiro aí? Você tem um chamado para mudar. O nome é metanoia no grego, mudança. Mas você não quer mudar porque você está muito bem na zona de conforto. Você quer o pé de cá sem pagar o preço do pé de lá. Você quer ser crente e ir para o céu, mas não quer ter compromisso com igreja, com dízimo, com oferta, com pastor, com evangelismo, com oração, com jejum, com leitura da palavra, nada. Você só quer o pé de cá. E o pé de lá, o pé esquerdo, é o pé que te confronta. É o pé que te afronta, é o pé que te diz: mas vai ter que pagar um preço. Para ir para o céu, tem que pagar um preço, irmão. Jesus fez a parte dele na cruz e nós fazemos a nossa parte aqui na terra. Amém? Não adianta você pensar que vai ser fácil. E não adianta você pensar que simplesmente não fazendo nada, Deus vai entender. Nós estamos numa geração Z, de Zorro. Essa geração Z, ela gosta das coisas fáceis, rápidas. Então o evangelho é meio fast food. Tem que ser muito rápido, lanche rápido. Você vai ter que ter paciência. Você vai ter que parar os teus neurônios que estão assim, ó. Você vai ter que parar. Você está tão acostumado a ir para um celular, ir para um computador e fazer tudo na rapidez, na ligeireza, ficar naquele negócio de ver tudo ao mesmo tempo. Tem gente que parece que tem 10 olhos, que consegue ver numa tela 10 coisas diferentes. Só que o evangelho requer que você invista o seu coração, a sua vida. Você vai ter que ter paciência para receber aquele manto de Deus sobre a tua vida. Você vai ter que ter perseverança até o fim. Ser fiel até o fim e recebereis a coroa da vida. É a morte. Se você não consegue concatenar esse pensamento, se você não consegue perceber esse chamado, é porque você não tem o Espírito de Deus. Quem tem, não discute, pratica, vive. Quem tem, não dialoga, não tem conversa, não tem cafezinho. Vamos sentar para um discipulado para eu entender melhor? A geração de hoje quer explicações, quer se discrimine tudo. Deus não vai novamente descer do céu para morrer na cruz, irmão. É você que tem que entender agora.
Então, nosso chamado, a nossa salvação, está ligada ao nosso compromisso, à nossa responsabilidade com tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Amém ou não amém? Quem aprende e põe em obra, em prática, salvar-se-á. Quem não faz, não vai ser salvo. Gente, nós somos salvos pela graça de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Ah, bispo, agora só complicou, porque eu passei minha vida ouvindo isso. Vou te explicar, para você não sair daqui dizendo que eu sou um herege. Vamos para o versículo? Lá em Efésios 2, fala sobre isso. Versículo 8, 9 e 10. Pela graça de Deus, sois salvos. Se parasse aí, estava resolvido o seu problema. Mas não para aí. Mediante a vossa fé. Então você não é salvo pela graça. Você é salvo pela fé. A graça é o favor de Deus, mas é a fé que nos justifica. Nós somos justificados pela fé, não pela graça. Se eu não crer, eu não vou ver a glória. Se eu não viver a fé, eu não vejo a glória. O justo viverá pela fé. Qual é a vitória que vence o mundo? Lá na carta de 1 João, capítulo 5. É a nossa fé. Quem alcançou o testemunho na Bíblia, alcançou pela fé. Tudo que foi criado foi pela fé. Entendemos pela fé que tudo foi criado por aquele que nós não vemos. Tudo é pela fé. A graça é o ato de amor, de misericórdia. A graça vem de Deus, a fé é de nós para Ele. A contrapartida não é a graça. A graça é o envio. A minha contrapartida é eu receber a graça pela fé. E se eu não receber com fé, eu não vou ter salvação. Ah, bispo, eu tenho fé. Você tem fé? Então presta atenção. Cadê as tuas obras? Cadê as tuas obras? Não, bispo, eu falei que eu creio. Eu não falei que eu vou trabalhar para Deus. Eu não falei que eu vou suar a camisa. Eu falei que eu creio. Tiago 1 diz: me mostra a tua fé sem obras, porque toda fé sem obras é morta. Ele disse: e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, se você diz que tem fé e não pratica nada, a tua fé é morta. Mas se você diz que tem fé e pratica a obra da fé, se você vive o espírito da fé, então automaticamente essa fé te salvou. Vai, porque a tua fé te salvou. Não foi isso que Jesus disse àquela mulher do fluxo de sangue? Vai, que a tua fé te salvou. Foi isso que ele falou para o centurião. Foi isso que ele falou para o que subiu na árvore, o Zaqueu. Então, sem fé, está lá em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus tem que se aproximar pela fé. Se você não tem o espírito da fé, você não entende a igreja, você não entende a obra, você não entende o chamado, você não entende o compromisso, você não entende a responsabilidade. Você foge de tudo isso como o diabo foge da cruz. Mas se você tem o espírito da fé, você cai dentro. Está entendendo não? Você vai para cima. Você na igreja quer ser cabeça e não cauda. Você corre para dentro por quê? Porque a tua fé te leva a tirar da frente, a transpor as montanhas de dúvidas, de problemas. Quando você tem fé, a fé pode curar você de qualquer enfermidade, pode libertar você de qualquer mal. E você não precisa de mim para ter fé, mas você precisa sim ouvir o que eu estou falando, porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Abra, por favor, para a gente concluir o que eu estou falando, em Isaías 53.
Quem creu? Quem tem fé na nossa pregação? Quem creu nessa noite? Quem tem fé nessa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Amém? A quem foi revelado o braço do Senhor? Aí, o que é revelação do braço? É revelação da força, do poder. Eu pergunto o que Isaías está perguntando. Um homem que foi partido ao meio está perguntando: tem fé para ser partido ao meio? A unha do pé pode ser, pastor. Você não quer nem quebrar a unha do dedo, quanto mais partido ao meio, né? Mas olha o que ele diz: quem creu nessa palavra e a quem foi revelado o poder de Deus? O braço do Senhor. Você não vai sair daqui salvo se você não tiver a revelação, porque só o Espírito Santo te revela o que eu estou falando aqui. O que motiva o crente a ficar firme em pé na igreja e servir e fazer é a fé. Como eu falei domingo passado, vou falar de domingo passado, que o povo não vem na sexta, aí eu tenho que falar domingo passado. Mas eu falei domingo passado, agora eu estou com... Isso está sendo bom, porque eu estava pensando que eu estava ficando com Alzheimer, e voltei agora a lembrar das coisas. Eu tenho que puxar a pregação de domingo passado todo domingo, então eu comecei a... Opa, a memória está ficando boa. Preste bem atenção. Quando nós falamos dos cárceres da vida, falamos de cárceres da emoção, cárceres espirituais, cárceres financeiros, lembra disso não? E nós falamos que a porta do cárcere, você entra fácil, ela está aberta. Quem já pegou passarinho sabe disso, a porta fica como? Aberta. E o que o passarinho quer fica onde? O que te atrai está lá dentro do cárcere. Então você entra no cárcere porque está sendo atraído. O diabo está te atraindo para lá. Quando você entra no cárcere, você está tão fitado no que você quer, no que você gosta, no que você deseja, que você entra e esquece do que você já andou. E quando você olha para trás, puxa, onde é a porta de saída? Porque virou um labirinto. Lembra que eu falei do labirinto? E labirinto é um lugar que você entra, mas não consegue sair. Esse é o sentido do labirinto. O diabo prepara um lugar para que você entre e não saia. Fique preso. Muitas pessoas estão presas e não conseguem sair porque foram atrás de coisas que não deviam. E o diabo sabe muito bem o que você deseja. Ele coloca lá, que nem alpiste para o passarinho, ele coloca o que você deseja lá para você entrar e se encarcerar. Uma vez lá, você precisa muito de luz para sair, porque lá é trevas. Alguém tem que iluminar o teu caminho. Alguém tem que chegar e saquear você de lá. Saquear o inferno é o nosso trabalho. Igreja Cristo Salva, o nosso trabalho é entrar e saquear o inferno. Se você não entra para saquear o inferno, é por uma coisa: é que você já está lá dentro, preso. Bispo, eu já fui obreiro, pastor, sei lá o que foi que você foi. Aí você diz assim: olha, eu já fui, mas tiveram tantas coisas. E aí vai passar 1 hora de rosário, 2 horas, tentando me convencer que você foi machucado, espezinhado, esquartejado dentro da igreja. E eu vou concordar contigo, porque verdade é que a obra de Deus é espinhosa. Você acha que para Isaías ser partido ao meio foi fácil? Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado. Vai vendo aí a situação. É chegada a minha hora.
Você levou uns arranhões, uns tabefes na obra? Ah, bispo, foi um pouco mais que isso. Eu estou até pensando. Vai pensando aí que foi mais. O coração está tão magoado, está tão machucado, está tão ferido. Você não entendeu que esse cárcere da emoção, esse cárcere emocional, da mágoa, do ódio, da raiva, do rancor, te prendeu lá dentro. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que está aprisionado pelos teus sentimentos. Os teus sentimentos, o teu mimimi te prendeu lá dentro. Você está chorando e lamentando e murmurando, e você está lá dentro preso. Só que eu quero te lembrar uma coisa. Um dia, Deus te disse o que está lá em Deuteronômio capítulo 30, e você sabe. Essa palavra não está distante de ti. Ela está na tua boca e no teu coração. E um dia também Deus te revelou, pelo mesmo Espírito que está lá no Salmo 119. Lâmpada para os teus pés, meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, você está preso nas trevas, mas você tem a saída. Você que já foi um obreiro na casa de Deus, você tem a palavra, você tem a luz em você. Para você que está encarcerado, cheio de... que você pare com esse negócio de dar vazão a sentimento ruim. Que você lembre do primeiro amor, vê onde caiu, vê o que foi que te prendeu, e que você, se precisar, lava 7 vezes teu coração, deixa a mágoa de lado, quebra esse grilhão. Você tem palavra, você tem luz para sair do cárcere. Mas, bispo, eu acho que eu não tenho não. Tem não? Pois então eu vim aqui para entrar no teu cárcere e te puxar lá de dentro. Eu tenho luz, essa palavra é luz para o teu caminho. Se você não lembrava, eu estou te lembrando dela. Pela fé você pode sair de lá, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu trouxe o espírito da fé pela palavra para você ser iluminado hoje. E sair hoje daí e vir para Deus novamente. Eu não sei quem foi o pensador, teólogo que disse, mas eu estava lendo essa semana. Ele disse: chegou a época em que nós temos que evangelizar os evangelizados, converter os convertidos. Chegou a época. E essa época é a época que Paulo está dizendo, nos últimos dias. Nosso trabalho maior é converter quem já é convertido, é libertar do cativeiro o cativo. Com uma só coisa importante: é que Jesus, quando subiu ao céu, ele levou o cativeiro. Levou. A Bíblia diz que ele levou o cativeiro do cativo. Isso, por que ele não levou o cativo do cativeiro? Essa função ele deu para a igreja, quando ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O cativo é problema nosso, o cativeiro é problema dele. Quem está entendendo isso? Então Deus, através de Jesus, levou o cativeiro, mas não o cativo. O cativo está lá, precisando de você e de mim, precisando de que você receba a revelação do braço de Deus, de que você entenda, creia com fé na palavra de Deus, que você se solte das amarras, das algemas que calaram e prenderam você, que você se levante para a glória de Deus. Amém? Quem entendeu tudo hoje? Tudo. Cuidado, irmão. Estava falando com o irmão, acho que é Roberto o nome dele. Eu disse: irmão Roberto, você tem filhos? Ele disse: tem. Se presta atenção numa coisa: você vai passar uma vida toda educando seus filhos, pagando preço por eles, colégio, alimento, né? Tudo, fraldinha no início, depois vai aumentando. Mas eu vou te dizer uma coisa: um dia, não queira sofrer isso, mas um dia aquela menina ou aquele menino vai dizer: pai, eu quero me casar.
E você vai dizer para ela o que o Renato Aragão disse pro Zacarias há muitos anos atrás. Você quer casar com quem? Eu quero casar com o Joãozinho. Com o Joãozinho você não casa bem. Ô Joãozinho, vou mudar o nome, o Zezinho. Com o Joãozinho você casa bem. Joãozinho é meu chapa. Aí, quem lembra desse negócio? Tá? Tem aí por aí na internet ainda, né? Quando o pai diz isso para a filha, caramba, não vem na memória dela os anos de sofrimento do pai, não. A única coisa que ela consegue ter na memória virtual dela é o não. Você deu 50 toneladas para ela, mas agora com 1 grama, um não, ela ficou revoltada com o pai e diz: pai, meu problema é você, você é a causa de tudo na minha vida, é por causa de você que eu não vivo bem, e não sei o que, e para de falar com o pai, porque o pai disse o quê? Não. Eu estava dizendo isso para o irmão Roberto hoje, e disse: irmão Roberto, eu prego há 28 anos, eu devo ter aí, sei lá quantas pregações na internet, tem delas que tem 60 mil acessos já. E às vezes me incomoda pensar que alguém não fala comigo, não me ama por causa de um não. Um não. E às vezes esse não é a melhor palavra que existe. Porque se você ama seu filho, o não quer dizer não porque eu te amo. Não porque eu sei o que é que vai acontecer. Eu já passei por isso aí. Eu já entrei nesse labirinto que você está querendo entrar. Eu já passei por esse cárcere. Mas a pessoa cheia de emoções, de desejos, aflorando pela pele, ela não quer saber, ela está cega. Sansão estava cego por causa de Dalila, perdeu tudo por causa de Dalila, estava rodando aquele moinho por causa de Dalila, e de repente ele começou a pensar novamente. Ele disse: puxa, eu perdi tudo por causa de eu ter aberto meu coração para essa mulher. Deus já tinha dito não antes, muito antes, quando ele nasceu. Deus disse que ele não podia se unir a mulheres filisteias. Mas ele não quis ouvir o não de Deus. Ele disse: não, Senhor, não, eu não quero saber disso não. O Senhor está dizendo não, mas eu sei o que é melhor para mim. Como que chama? Veio falar. Bom, está vendo que eu estou sendo curado do Alzheimer? Ultimamente eu tenho visto isso. As pessoas estão customizando o Evangelho. Você pode me perguntar o que é customizar o Evangelho, eu vou te responder. Elas estão pegando e estão tentando criar alguma coisa que agrade elas. Então, se a pregação não foi boa para você, você customiza essa pregação para que ela fique do seu jeito. Irmão, Deus quer que você receba no seu coração o rolo. E quando ele falava com os profetas, ele dizia: engole esse rolo. Abre a boca. Que nem minha mãe e meu pai diziam: abre a boca. Abre. E eu dizia: não, magnésia não, abre. Óleo de risto não, pelo amor de Deus, óleo de risto não, abre. Anda, a chinela aqui do lado. Vai ou não vai? Aí eu olhava para a chinela, eu olhava para a chinela. E eu tinha que engolir aquele troço. Meu irmão, você não sabe como é ruim. Quem sabe? Quem tomou? Chega a dar uma coisa. Mas aquilo ali, eu tinha que beber para o meu bem. Eu não podia customizar aquele momento. Eu tinha que passar por ele. Você não pode customizar a vida. Você vai ter que passar por coisas. Deus já falou isso. Tudo que Ele quer é que você seja maduro para viver a vida. Um cristão maduro consegue viver uma fé que não o faz retroceder para perder a alma, mas faz avançar para conservar a mesma. Amém?
Amém, amém? Fique de pé.